Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso abençoado cursinho, um mini cursinho aqui para a gente aprender um pouquinho sobre mediunidade, uma das ferramentas, né, muito importantes para o ser humano, para as comunicações entre nós mesmos e entre nós e o plano espiritual. E, mais uma vez, mais uma sexta-feira que vocês poderiam estar passeando, se preparando, fazendo alguma coisa. Estamos aqui na tentativa de aprender mais um pouquinho. Sejam muito bem-vindos e obrigado por terem vindo, de coração. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a psicometria, tá bom? Vamos iniciar, o Hélio já deu uma pincelada, né? A gente vai iniciar esse assunto, tá bom? Sim? Vamos fazer a prece, então, para iniciar a nossa atividade? Jamais iniciar qualquer coisa sob o nome de Jesus sem a prece. Elevemos, então, o nosso pensamento a Jesus, rogando o amparo, a proteção, o esclarecimento que se fazem necessários. Nesse momento agora, que possamos relaxar, sentando-se confortavelmente, respirando calmamente, rogando ao Senhor que nos ajude a abrir os corações e as mentes para melhor aprendizado, para uma compreensão mais ampla, para a aceitação, para que o coração aceite aquilo que a mente já sabe. Assim sendo, Senhor, rogamos sempre o amparo e a proteção que se faz necessário para o estudo da noite de hoje. Que cada um, Senhor, possa sentir a presença da alegria de aprender, da alegria de saber, da alegria da conformação, da aceitação, da humildade, hoje e sempre, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo. Obrigado por vocês estarem aqui mais um dia. Boa noite, Mona Lisa. Seja bem-vinda. Bom, então, a Heloísa já manifestou aqui, alguém leu o capítulo 26, ou pelo menos passou os olhos assim, pelo menos um parágrafo ou outro, para poder entender, pessoal? Hugo, Lauro, Mona Lisa, ou não deu tempo? Eu li o capítulo, muito bom. Capítulo 26, né? Então, você já pode explicar para nós a psicometria, manda ver. Aí a passagem, eu achei legal aquela passagem da moça que ficou presa no espelho. Se é que eu entendi que a moça era desencarnada, que estava com o espelho, né? Pelo que eu entendi pela leitura, né? Porque daí o rapaz que tinha prometido ela em casamento, a família dele foi para a Europa. Eles moravam no Brasil, daí ele foi para a Europa. Isso aqui já é spoiler, né? Porque quem não leu, eu já estou contando, né? E daí ele quebrou a promessa, ele não como é que é? Ele não votou e daí tinha gente que tinha uma moça que estava ela era encarnada, ela não estava morta, mas ela sentiu a presença do espírito, mas pediu para sair daí que ela não trabalhou a mediun, como é que estava aquela mediunidade latente nela. Sim, sim. Olha, parabéns, você leu a história inteirinha. Que bom, né?
Ali dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né, do que é psicometria, né? Que tudo que você toma posse, que se você tem as coisas, você passa um sentimento para as coisas também, né? O ambiente que a gente vive em casa, se ele é um bom ambiente, aí depois, quando a gente se muda, vê a outra família, elas vão sentir já, quando elas chegam na casa, já vê se a casa tem uma boa sensação, não tem até uma coisa que, vamos supor, daqui umas 10, 15 gerações aí que passa, alguém encontrar alguma coisa que é da gente, né? Vai estar impregnado, né, naquele objeto. Tipo um carro, vamos supor que a pessoa ama aquele carro lá, né? Tem paixão pelo carro, né? Só que o carro a gente não leva, né? Então o carro fica, né? Só que daí quando você vai comprar, que a pessoa já é falecida, você sente uma sensação estranha a gente não gosta, né, Laura, de comprar coisa de quem já morreu, vestir roupa de quem já morreu. Não é verdade? Muita gente não gosta. E justamente tem gente que percebe essas energias. Mas eu acho que é interessante essa parte que permanece nas coisas, né? Então a gente tem que pensar bem no que a gente vai vibrar, né? Agora sim, agora você entra num assunto interessante, na parte interessante do assunto. Então tá aí, né? O nosso curso de mediunidade. Hoje a gente vai ver sobre psicometria e o poder da prece. Né, um dos capítulos que eu mais gosto no Evangelho, né? Pede e obtereis. Vamos lá? Psicometria. Psico, né? Você falou na etimologia da palavra, né? Psique, de alma, de algo que é mais do que. Fala, Alexandra. Hoje eu dei muita sorte, que eu resolvi hoje acompanhar a aulinha de vocês. E a coisa que eu mais amo dentro do espiritismo, o assunto que eu mais amo é o poder da prece. É o poder da oração. Gente, é o meu fraco. É o poder da oração. Eu não sei se é porque eu sou tão atendida nas minhas orações que cada dia que passa, eu me apaixono mais. Presta atenção nessa lição, gente, é muito boa mesmo. Você lembra quando a gente fez o curso na primeira turma, né, Alexandra, que a gente fez presencialmente, né? E a gente fez os treinamentos com prece, né? Como elevar o pensamento, como fazer a prece. Foi muito bom, não foi? Foi maravilhoso. Então, tá bom. Ótimo. Maravilhoso. Psicometria, né? Psico, né? De alma, de psique, de alma, né? Que dá ânimo, que tem alma, que tem vida, né? Metria é a questão de medida, de medição. Tá? Então, psicometria, como se a gente pudesse avaliar, medir, ter um gráfico, alguma coisa que pudesse avaliar o nosso comportamento, nosso sentimento, nossa alma, de um modo geral. Então, é bastante simples. Né? Vamos ver aqui. Olha, deixa eu arrumadinho para a gente. Segundo a psicologia, né, a gente é a parte que estuda sobre o comportamento, a inteligência, a aptidão, né? Eu tenho para mim também que você pega aí a astrologia, né, e pegou essa separação dos humanos, né? Tem os humanos que são mais aptos para isso, os humanos são mais aptos para aquilo, são mais aptos em perceber coisas, outros são mais descontrolados, e fizeram os grupinhos, né? Depois pertence a signo tal, né? Mas nós, em grandes grupos, né, mais ou menos nos identificamos com pessoas que pensam mais assim, que agem mais assim, que se sentem mais assim. Aí esse é virginiano, esse é libriano, esse é não sei o quê, coisa que não tem nada a ver, né? Mas existe esse estudo, essa análise de comportamento, analisando o comportamento. Foi fácil colocar nome, pôr uns bichinhos bonitinhos, uma coisa que lembra as estrelas não sei na onde, para ficar bem bonitinho, né? Para dar para ganhar um dinheiro em cima. Então, mas na verdade é isso, de acordo com a psicologia, né? É o modo, né, de analisar os comportamentos. Isso é estudado há muito tempo. Desde que o homem começou, né, gente, a perceber, né, ele começou a pensar, começou a avaliar as coisas. O que o homem foi o que o homem fez a primeira vez? A primeira coisa que o homem conseguiu pensar que estava pensando, conseguiu fazer sabendo o que estava fazendo. O que vocês acham? Eu vou falar. É porque eu sou geógrafo, então vou falar o homem foi geógrafo. Vou puxar a sardinha para o meu lado.
A primeira coisa que o homem fez foi ser geógrafo, porque ele foi procurar onde estava a água, aonde tinha frutos, onde tinha alguma raiz, alguma coisa que ele foi testando, tentando aprender se aquilo comia, não comia, onde ele procuraria animais, ele começou com animais pequenos, caças pequenas, depois caça organizada, grande, né? Então, tudo isso, o homem foi geógrafo primeiro, não adianta. Ele foi astrônomo e geólogo, e geógrafo, tá? Porque ele sempre olhou para o céu, ele sempre olhou para cima, encantado com a natureza. Foi quando ele se deu conta que poderia haver algo que maior do que ele, né? E a busca do sustento, né? O homem foi geógrafo. Não tem nada com isso, não, tá? Eu estou contando porque eu gosto mais de geografia, então estou puxando sardinha para o meu lado. O resto vai ter que cortar aqui e vai ficar bravo comigo. Bom, a psicometria, segundo a psicologia, analisa ou mede os comportamentos, né? Segundo a mediunidade, né, conforme a doutrina espírita explica direitinho para a gente, né? Então, é a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Gente, isso é muito importante, muito interessante, porque tem médios que têm essa capacidade, não é todo mundo que percebe, claro que não. Eu não consigo perceber nada disso, não. Mas tem gente que tem facilidade de perceber, né? Conseguir ler alguma impressão, alguma coisa de algum objeto. A gente vê muito em filmes, tem muitas assim, histórias que a gente vê, que a gente lê, de pessoas, né, que têm apego com anel, com óculos, que gostavam muito, com a bengala, né? E de coisas do seu uso de dia a dia, aquela coisa fica impregnada da energia da pessoa. E tem as coisas que são coisas maiores, né? Tipo as fazendas, os carros chiques, né? A casa, a mansão em que vivia, a pessoa tem apego por aquilo. Tem duas separações aí. Tem as coisas que a gente tem apego, gosta demais, e tem aquelas coisas que você deixou sua energia de tanto você usar diariamente. Você pega um anel, por exemplo, eu tenho minha aliança aqui, eu uso ela há alguns anos, né? Eu desencarnando amanhã, eu vou preferir não pensar nela, mas por um tempo ela vai manter muito da minha energia, muito por algum tempo. Depois isso some. Tá? Agora, quando é apego, quando é fixação mental, não some. Só some quando você aprende que aquilo não te pertence. Né? Então, daí é importante, a importância de estudar sobre a fixação mental. Por isso que a gente vai para lá, tá bom? O Lauro fez um comentário aí muito inteligente, até uma crítica que ele fez, dependendo da vibração das pessoas, né? Sobre os objetos de roupas, né? Gente, eu comprei do brechó do centro, mais ou menos um mês e meio, o último brechó que teve. Eu comprei uma camisolinha para mim usar em casa. E estava bem novinha a camisolinha, bem arrumadinha, eu comprei, né? Só que essa camisolinha que eu comprei, sabe, parecendo camisolinha, pode que prestar atenção, parecia camisolinha de vó. E essa camisolinha, ela, como é que eu vou te dizer? Eu fui pensar, falei assim, gente, eu acho que essa camisolinha é de alguém que morreu e eles deixaram lá no centro desse brechó essa camisola. E aí no começo fiquei com medo de usar ela. Aí depois, Adriana, eu falei assim, eu vou pôr essa camisolinha. Nossa, mas eu tenho uma sensação, sabe aquela sensação de você estar sendo assim, abraçadinha? Eu tenho uma sensação tão boa com essa camisola, uma energia tão boa, que eu falo, gente, a pessoa que usou essa camisola era uma pessoa de muita luz. Porque toda vez que eu ponho essa camisolinha, eu durmo. Eu tenho aquela sensação mais boa do mundo. Quer dizer, a energia pode ser ruim, mas pode ser boa também. Né? Porque a psicometria nada mais é do que a energia que a gente sente dos objetos, né? Então, é só fazendo um comentário por causa do comentário do Lauro aí, tá? É isso aí, isso mesmo. Muito obrigada, Alexandre. É isso mesmo, a energia, né, que a gente deixa na roupa que a gente usou bastante, nos objetos, né, de um modo geral. Então, vamos explicando aqui, vendo os trechinhos do capítulo, porque fica mais fácil, né? O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Gente, nós já estudamos lá atrás, por que a gente vem às partes, né, gente? Porque chegando aqui agora, você tem condições de entender isso, como que o pensamento espalha as nossas emanações. O pensamento é uma emanação nossa. Nesse pensamento está contido a raiva, né, a alegria, o prazer,
a vontade de fazer certo, a vontade de fazer errado, o ódio, a ganância, tudo está emanado no nosso pensamento, da nossa natureza, né? Então, quando o seu pensamento sai, né, ele emana, ele sai espalhando, né, coisas do nós, para onde ele projeta, para onde a gente projeta o pensamento, aquilo vai junto, né? A gente deixa vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Olha que legal. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. A gente, né, temos muitos outros animais, mas todos os animais se reconhecem pelo cheiro, né? Cada um tem seu cheiro característico. Entre as mesmas espécies, o cheiro característico da fêmea, o cheiro característico do macho, a demarcação de território, aquela coisa toda, né? Assim somos nós, só que de um modo diferente, né? Que a gente não usa mais isso, né? Mas nós deixamos os nossos vestígios por onde passamos, né? Quando libertados do corpo denso, quer dizer, depois do desencarne, né? Aguçam-nos os sentidos, e em razão disso podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera que nos limitam as possibilidades evolutivas. Quando a gente está encarnado, que é o nosso caso aqui, isso é um pouco anuviado, sabe? A gente não tem total domínio disso, por isso tem que ter um médico que às vezes tem mais dotado dessa capacidade, tem mais entendimento sobre isso, né? Outros não têm, por exemplo, eu não tenho essa capacidade, posso pegar o anel que for da rainha da Inglaterra, que já está 90 anos com ele no dedo, e nunca vou saber que se foi dela ou sentir alguma energia dela, porque eu não tenho essa capacidade. Mas muitas pessoas têm, né? A gente chama de psicometria, uma das mediunidades. Daquilo que a gente vem estudando, uma das mediunidades é a capacidade de perceber energias, né, de quem usou muito, teve apego ou usou por muito tempo algum objeto. Tudo bem? Existem médicos que possuem essa faculdade, né? Desculpa, Adriana, não precisa ser também médium, não. Não precisa ser médium só, não. A gente mesmo, quando entra numa casa, que a casa está com aquele ambiente pesado, a gente sente as energias, não é, Adriana? Sim. Da energia do ambiente. Sim. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. É que traz essa capacidade de uma mediunidade, mesmo que a pessoa não seja espírita. Sim. Lembrou? Certinho, lembrei. Está certinho. Para mim perceber energia, Alexandre, igual a gente está lá na casa espírita trabalhando, eu tenho que estar irradiada, em prece, concentrada ali, para me perceber alguma coisa, porque eu, no meu natural, assim, não percebo nada. Aliás, eu nem escuto direito, eu tenho um pouco de surdez, então eu tenho dificuldade de perceber. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você, também só lá. Lá eu consigo, fora é muito difícil. Mas tem certos ambientes que eu entro que eu percebo. Tem alguns momentos que sim, conforme a mesma, mas é muito raro. Mas quando eu estou lá trabalhando, eu estou irradiada. Fala, Heloísa. Eu ia perguntar se essa questão do ambiente em si, né? Não assim, determinado objeto apenas, mas às vezes mais de um e tudo. Mas pelo que a Alexandra falou, então pode ser o ambiente, pode ser objeto, né? Pode ser tudo. Nós estamos falando aqui da psicometria. Então, nós estamos falando da psicometria mais em relação a objetos. Quando a gente percebe as energias, né, de objetos, essa energia pode vir por uso prolongado, tem a energia da pessoa ali, ou por fixação mental da pessoa que era dono daquilo. Então, a psicometria, você pode pegar um objeto. Quando a gente fala da energia dos ambientes, é como a gente estudou antes, né? Você tem a capacidade de perceber energias boas ou ruins, todo mundo tem essa capacidade, todo mundo é médio. Há essa capacidade de ligação, de percepção de qualquer tipo de energia, seja de objetos, seja de ambientes, é chamado de mediunidade. Tá bom? Tá, aqui mas no caso minha dúvida é assim, no caso da psicometria mesmo, que a gente está falando agora. Por exemplo, se eu estou num ambiente também, mas eu sei que o que está ali é que está me influenciando, porque eu estou sentindo a energia de uma coisa que está naquele ambiente, uma coisa, um objeto, não uma ou várias, não das pessoas, entendeu? Sem eu precisar tocar naquilo, mas só de eu estar naquele ambiente com aquelas coisas, isso também é da psicometria ou... É assim, porque geralmente essa energia também fica nas paredes, nos móveis,
Tem um livro de Inácio Ferreira, mas o Bacelli, eu falei o nome dele aqui outro dia, me fugiu, do outro lado do espelho, não me lembro, que ele lá no plano espiritual, com a equipe de trabalho de João Fernandes, Dona Maria Modesto, mais outras pessoas, vieram aqui no plano físico para poder procurar uma pessoa, fazer uma tarefa que eles tinham aqui. Chegou aqui, essa pessoa já tinha evadido, tinha mudado, não sabia o que tinha acontecido ali. Eles entraram, eles na espiritualidade, e a casa aqui no plano físico. O Inácio Ferreira ele só pôs a mão na parede, assim, ó. Física, na parede física. Ele, como espírito, ele pôs a mão para tentar sentir o que aconteceu, quando que ele foi embora, aonde que ele estava, porque eles não conseguiam achar. Então, quando a gente fala de energia de ambientes, geralmente essa energia está impregnada em tudo, nas paredes, nos móveis, porque a energia de ambiente, gente, se for a campo aberto, se for na natureza, ela tende a dissipar. É muito difícil segurar ela ali. Né? A energia do sol, o Hélio já explicou sobre isso, pode queimar alguns fluidos, algumas coisas, então ela tende a se dissipar, né? Pode ser lá, por exemplo, vocês já ouviram falar muito de fazendas mal assombradas, assim, aqueles casarões, aquelas coisas, né? Geralmente lá nas terras, aquelas lavouras, né? Lá a pessoa era pegada, o coronel era dono daquilo, que era pegado aquilo tudo, morre os animais depois que ele morre, sabe? Tem muita energia, né? Os animais podem sentir, na fazenda, de um modo geral, não estou falando do ar da fazenda, mas você pode ver que é na casa, que é na cocheira, que é onde o estábulo, onde guarda os animais, que sabe, você pode reparar que geralmente está sempre associado a algo, a algum objeto. Esse objeto pode ser grande ou pequeno, grande como uma casa, como um veículo, né? Ou pequeno como um anel. Tá, mas assim, ainda não respondeu a minha dúvida, desculpa. Não, desculpa, eu não estou entendendo essa pergunta. Não, porque não... Heloísa, só um minutinho, eu estou entendendo a Heloísa. Desculpa, Adriana, eu acho que eu fiz confusão na cabeça dela. É porque a psicometria que a Adriana está falando é a psicometria que ela pode ser medida. Ela pode ser medida pelo objeto. E eu acho que o que você está entendendo é a energia de um local, do ambiente, que é nesse. Não é isso. A minha dúvida mesmo é sobre assim, por exemplo, eu tenho um objeto, tá? Para eu falar que é psicometria, tem que ser ao contato, que no conceito fala do contato com o objeto. Mas eu tenho que tocar nele, se eu não tocar, é ambiente. Se eu tocar, é do objeto ou não? Sim, agora entendi. Então, nós estamos falando da psicometria que pode ser medida se você toca no objeto. Se você pega esse anel meu aqui, você vai poder saber, sentir, entendeu? E outra que você sente que não toca nada é a energia do ambiente. Mas que provém também de objetos. Isso, paredes, dos móveis. Isso, Adriana, é Consegui. isso. Yes! É que é do ambiente, provém do objeto, mas eu não necessariamente toquei no objeto para sentir. Exatamente. Isso. Entendeu? Tá, mas vocês estão falando aqui do toque. A gente está falando aqui da psicometria do toque. Se eu coloco aqui, você pega meu anel aqui, ó, que eu uso há muitos anos, você vai poder sentir da minha energia. Você precisa tocar. Mas se você vier na minha casa, eu estiver desencarnada semana que vem, você pode sentir minha energia aqui. Uhum. Compreendeu a diferença? Sim, mas sabe por que era a minha dúvida? Porque eu já senti de passar mal, de ter que sair de um lugar. Eu também. Que tinham objetos que não pertenciam àquele lugar. E não é um lugar, era do objeto, mas estava no ambiente, né? Agora entendi. Sim, exatamente. Sim. Por isso que eu estava em dúvida, eu não toquei, entendeu? Mas eu senti do ambiente, mas eu sabia que era do objeto. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Você já visitou algum museu? Foi no museu, inclusive. Então, eu não gosto de museu, Heloísa. Eu sinto ali, então, esse museu MAS aqui pertinho de casa, aqui, ó, eu fiquei lá olhando aquilo, que as paredes eu não podia nem encostar naquilo, os quadros. Aí, aquelas coisas não são daquela casa. Entendeu? Aqueles quadros lá foi pintado por não sei quem, não sei das quantas, aquela mesa que não sei o que, mas nessa mesa não era aqui, que não era desse jeito. Não, é só a casa, esses móveis são de outro lugar. Falei, tá. Então, tá. Percebi, não, igualzinho você. Entendi perfeitamente. No caso, eram carrancas, sabe? Eu fui numa exposição de carrancas. Sim. Nossa, eu passei mal que a minha amiga ficou desesperada comigo. Teve que sair de lá.
Tive. Carrancas africanas eram. Não dá, né? Igual aquele não me sinto bem, né? Não gosto de museu de um modo geral, não. Eu gostava muito, sabe, de coisas assim, preservar coisas, patrimônio. Quando eu vi que as casas, casarão caindo em Ouro Preto, mas não sei o quê, eu falei assim, passou da hora. A espiritualidade está pedindo para derrubar tudo. É para construir um mundo novo, não vai ficar pedra sobre pedra, pessoa chorando por causa de casa velha. Casa que foi de Dom Pedro, palácio que foi de Dom Pedro, pegou fogo, mas eu pelejando com aquilo, é para construir um novo. É para ter desapego disso, já serviu de cultura, já serviu de aprendizado, já filmou, já tem imagens, né? E, claro, a gente precisa das coisas do passado para construir a nossa história, né? Foi sendo construída, a gente sabe hoje muita coisa, porque muita coisa foi guardada, mas não precisa ter apego. Eu vi gente chorando na reportagem, eu falei, gente, mas não pode uma coisa dessa. Quando eu fui em Ouro Preto, Heloísa, eu não teve jeito de dormir naquele casarão. Não teve jeito, sabe? Não é que eu fiquei lá escutando a gente arrastar correndo, não é nada disso, não, sabe? Tinha muito sofrimento ali, tinha muita dor, sabe? Nossa, é incrível, mas agora eu entendi. Geralmente essas energias vêm dos objetos, elas não ficam presas em ambientes abertos, geralmente é por causa do local que tem ali, tem algum objeto e emana, e a gente pode sentir. Não é todo mundo que pode, alguns podem, outros não. A gente fala, todo mundo é médio, mas cada um tem uma capacidade mais aguçada para uma coisa para outra. Mas as nossas relações são sempre sentidas entre nós e o mundo desencarnado, de um modo ou de outro. Para explicar melhor, Allan Kardec veio e fez uma nomenclatura. Ó, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Mas dentro daquilo ainda se abre um leque ainda para poder aprender mais sobre aquilo. E tem muita coisa. Se vocês começarem a pegar os livros, agora firme para ler mesmo, vocês vão descobrir coisas incríveis. Nossa, mas onde que eu encaixo isso aqui? Qual mediunidade que é? Entendeu? Mesmo assim, Allan Kardec tentou elencar tudo aquilo, fazer uma nomenclatura bem bonitinha, para ficar mais ou menos organizado, porque isso aí sempre existiu. Mas ninguém sabia explicar o que era. E por isso que a gente estuda sobre isso. Vocês podem compreender isso? Alguma dúvida? Não, né? Então, o uso da psicometria em prol da arqueologia. Aí, gente, a questão, tá vendo, Heloísa? Quantas pessoas já não perceberam que as pessoas que gostam de escavações, de escavar, de procurar coisa antiga, essas coisas, sabe? Eles colocam a mão ali e já percebem, nossa, isso aqui... Não vai falar, claro, isso aqui foi do fulano e morreu assim, sabe? Não é isso, não. É perceber a idade que aquilo tem, o tempo que foi usado, que foi amado por alguém, que foi muito querido por alguém, ou teve sofrimento ali, teve revolta, que por causa daquele objeto ou alguma coisa, houve briga, houve matança, houve assassinato, ou houve muito amor. Né? Então, assim, até a arqueologia utiliza disso. Por isso que ela é estudada pela psicologia. Aí já é uma parte que dentro do espiritismo, né, da doutrina espírita, a gente recebe, né, o nome da mediunidade de psicometria, e dentro da psicologia isso é a psicometria mesmo. Tá claro isso aí? Ou vocês querem perguntar alguma coisa? Ó, a gente vai explicando melhor. Cada objeto, então, concluiu o Hilário, que é o que estava explicando lá no livro, né? Cada objeto, então, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza. Tem os fatos da natureza também, viu? Onde teve um tufão, um terremoto, uma inundação, as coisas. Esse acontecimento fica registrado em árvores, em paredes, em rochas, né? Aqueles rochedos assim, ó. Quem pode ir lá, aqueles rochedos estão isolados, igual aquele rochedo que caiu lá em Capitólio, né? As pessoas acham uma graça que vai abrir um inquérito para saber o que aconteceu. Você quer que eu te explique? Não precisa abrir inquérito, não. Muito simples, né? Qualquer geógrafo sabe muito bem o que aconteceu lá, né? Portanto, aquilo já era tempo, já caiu, já podia ter caído, mas qualquer tempo, tudo aquilo que estava até onde está o paredão foi caindo. Ali era inteiro, maciço. Com o tempo, né, a ação das águas, do vento, que lá foi caindo, e vai caindo, porque chegou o tempo de cair de novo. Só que agora, quando caiu, tinha gente. Das outras vezes que caiu, não tinha ninguém para mostrar. Então, foi só isso que aconteceu. Nada demais. Mas que também as pessoas que estavam naquele momento para participar daquele, para morrer naquelas condições, já era tudo organizado pela lei de causa e efeito. Né? Lei de causa e efeito, as leis que organizam os desencarnes coletivos, né? Tá tudo relacionado, mas que já estava previsto que aquela coluna ia cair, vai cair mais, né? E vai cair em outros lugares também, outros acontecimentos também, né? Fatos muito comuns dentro da geografia, né? Então é simples de entender. Então cada objeto então pode ser um mediador para a gente entrar em relação com as pessoas, né?
que se interessaram por esse registro, por aquela coisa, né? E pode ser um registro de fatos da natureza, tá? Então, dentro da questão dos fatos da natureza é isso. Ficou claro isso? Olha que legal esse assunto. Fixação mental. Agimos através dos pensamentos. Nós estamos cansados de estudar isso aqui, né? Não só sobre pessoas imensas, mas também sobre as coisas. Agora vamos entrar numa coisa mais de encarnado. Sobre coisas, né? Sobre a caneta que você gosta lá de ouro, que foi gravado seu nome na sua formatura, mais não sei o quê, mais aquelas coisinhas tudo. Sabe aquele prazer imenso que você tem de juntar dinheiro para comprar um relógio muito caro, para comprar uma joia muito cara. Gente, é tanta joia que eu consegui pagar minha faculdade inteira e pegar o diploma com as minhas joias. Tanta joia que eu tinha. Meu ex-marido me dava joia 3 vezes ao ano. Ele ganhava bem, ele me dava joia 3 vezes ao ano. Foi bom, né? Tá vendo? Ela usou para uma coisa boa, né? Consegui pagar minha faculdade, não uso ela para nada, mas, né? Eu precisei fazer, fiz, onde que deu certo, né? Até hoje eu lembro daquelas joias. Quem estiver usando aquelas joias, por favor, seja feliz. Que eu não vou fazer mal para ninguém. Gente, porque eu não acredito que alguém tenha comprado aquilo para derreter. Porque era joia de 4 quilates, pedra de 4 quilates, de 3 quilates, de 4 quilates. Então, eu sou apaixonada por aquelas joias, eu fecho os meus olhos assim, eu lembro de cada uma, pela beleza que elas são, que elas eram, né? Não sei o que eles fizeram delas, né? E joias importadas que eu comprei fora do Brasil. Então, de um valor comercial muito grande, onde eu consegui, paguei muitas dívidas quando eu divorciei, eu fiquei em muitas dificuldades. E essas joias salvaram a minha vida por anos, né? Então, é assim, mas eu não tenho aquele apego, assim, sabe, de ter aquela coisa, fixação mental naquilo. Claro, quando eu lembro, eu fico saudosa do momento que eu ganhei aquela joia, que eu lembro cada momento de cada uma, saudosa da beleza que é uma joia dessa, uma pedra, né, de uma gema de verdade, né, de valor financeiro alto, né? Então, a beleza que é a beleza do artesão que fez aquilo, como aquilo ficava bonito na minha mão, como eu gostava daquilo, né? Mas eu não tenho aquela, como se diz, aquele desprazer ou tristeza em ficar pensando que eu não tenho mais. Ela me serviu, né? Eu vendi no museu dinheiro por anos a fio, né? Para pagar faculdade, para poder pagar diploma. Vocês sabem, quem está estudando e quem estudou, sabe quanto essas coisas são caras, né? E eu consegui só fazendo isso, eu não trabalhava fora, sabe? Então, eu lembro com coisa boa, não com a fixação mental. Fala, Alexandra. Esse assunto da fixação mental, eu acho ele muito importante, gente, porque, na verdade, aqui vocês estão vendo a teoria, mas a prática mesmo, no dia a dia, a gente tem muita fixação mental. Às vezes eu tô lá, eu comecei a perceber que eu tinha fixação mental pelo Léo, Adriana. Às vezes eu tava assim, Léo, você já conversou com aquela funcionária, tá fazendo isso, tá fazendo isso? Não, mãe, não tive tempo. Aí no outro dia, mãe, Léo, você falou, isso não tá certo, tem que ver isso, tá errado. Mãe, não tive tempo, deixa ela quieta lá, que na hora que eu puder eu vou. Léo, eu não sei o quê. Aí um dia ele falou assim, mãe, você viu que você tá implicando com ela por nada? Que diferença que vai fazer pra loja e pra nós isso aí que você tá falando? Você tá com fixação mental na pessoa, desliga dela. Aí que eu comecei a prestar atenção em mim, nos pensamentos. E eu comecei a ver como eu tinha fixação mental, às vezes, num certo assunto. Eu ficava naquilo lá, remoendo aquele assunto, às vezes, uma coisa que eu precisava fazer a semana toda. Sabe? Então, a gente realmente tem a fixação mental nas coisas. Às vezes, uma pessoa te deixou chateada, ou até um cliente meu, no caso, que eu atendo muito cliente, uma cliente, às vezes, eu tive um contratempo com uma cliente, às vezes, alguma coisa, porque, às vezes, gente, a gente fala alguma coisa e é mal interpretado. Isso é normal acontecer. E, às vezes, a cliente lá perde a cabeça, briga com você e perde a paciência, e aí, aquele dia, aquele momento, acaba com o seu dia. E você fica o tempo todo pensando naquele assunto. E aí eu comecei a perceber, sabe, a fixação mental que eu tinha, que eu comecei a entender isso. E agora eu assim, não tenho isso mais, eu tenho ainda, mas um pouco mais, eu domino um pouco melhor. Eu começo a falar assim, larga pra lá, Alexandre, porque quando eu tô com fixação mental nela,
que eu tô chateada com ela, eu tô magoada com alguma coisa que alguém fez comigo, gente, vocês estão mandando energia negativa também para aquela pessoa. E a gente tem que fazer justamente ao contrário, é orar para dar certo, né? Para as coisas melhorarem. E outro assunto também que eu queria falar, Adriana, é com relação a você falando dos objetos com fixação mental. Não é bem fixação mental, não, tá? Eu vou entrar um pouquinho no poder da oração. Eu compro, vocês sabem que eu tenho loja de roupa de festa e eu compro muitos vestidos. E muitos vestidos que eu compro, às vezes, são importados, sabe? E eu vejo, e assim, eu pego vestidos bordados lindos, que tinha, agora o dólar tá alto, mas quando o dólar estava mais baixo, eu pegava aqueles bordados e falava, gente, coitada da bordadeira que bordou isso tudo aqui, ele ganhou uma mixaria. Porque ela deve ter ganhado uma mixaria. Pelo preço que eu paguei no vestido, ela deve ter ganhado uma mixaria. Aí, sabe o que eu costumava fazer? Eu rezava para aquela bordadeira. Lá do outro lado do mundo, lá, não sei se é no Japão, onde quer estar, lá na China, onde quer estar, fala assim, Deus, ampara essa coitada, protege ela. Então, eu estava emanando no meu pensamento um pensamento positivo para ela. Então, a gente começa a inverter, mudar a chavezinha, né? A gente começa devagarzinho. Isso que eu gosto muito, que eu amo muito no Espiritismo, é isso. Ele te ensina você a mudar a chave das coisas, né? Desculpa aí te atrapalhar, viu, Dri? Um beijo. Não, meu bem, não atrapalha não. Isso aí que você falou é muito importante, né? Falando aqui que a gente age através do pensamento, não só sobre as pessoas e mentes. Quer dizer que você está falando aí essa fixação, gente, essa coisa aí sobre pessoas e mentes, a gente vai ver no próximo capítulo, que é o capítulo Obsessão. A obsessão entre pessoas, né? Entre encarnados e desencarnados, telepatia, a gente vai ver essas coisas. Agora aqui nós vamos ver a fixação sobre coisas. Tá bom? Para poder separar um pouquinho, senão nós vamos ficar doidos. Fala, Laura. A fixação mental, ela tem que ser voltada para o amor, para a alegria, a fixação mental. Não o sofrimento. Tem gente que fica naquela fixação pelo sofrimento. Ela é pobre, ela sofre porque é pobre. Ela é rica, sofre porque é rica. Tudo de qualquer jeito que você dá poder para ela está sofrendo, porque ela se apegou, ela tem aquela fixação em sofrer, né? E como que ela vai sair disso? É por ela mesma. O teu sofrimento é você que tem que combater, é você que tem que mudar, é aquela reforma íntima que a gente está falando, né? Que a gente tem que fazer sempre, né? Aí, entrou na reforma íntima, muito bem. É isso mesmo, tem isso também, né? As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Aqui vai o exemplo da Alexandra, que ela falou aí do exemplo do vestido, né, que ela orou pela pessoa, né? Porque as marcas da nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas, por essas marcas, provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. A Alexandra, o exemplo dela, ela entrou de alguma forma em contato com a pessoa que bordou aquele vestido, que fez alguma coisa e pensou no quanto a pessoa trabalhou para fazer aquilo, deve ter ganhado pouquinho, trabalhou muito, né? Como se for da China, então é certeza absoluta, né? Quase de graça, né? E um trabalho muito bonito, muito bem feito. Ela orou pela pessoa, então ali houve um intercâmbio sem que a outra pessoa saiba, né? Com certeza recebeu alguma influenciação boa se essa oração do coração da Alexandra foi verdadeira, não é verdade? Então, quando a gente fala, vocês lembram daquela... Quem lembra da música do Kid de Abelha sobre fixação? Quem lembra aí? Canta um pedacinho aí para mim. Fixação, meus olhos no retrato, fixação, minha assombração. Lembra disso? Lembra dessa música? Fixação, a hora não passava, ela olhava com os olhos no espelho, olhando o relógio, a hora não passava, só olhando no porta-retrato que estava o namorado dela, né? Então, fixação, né? Imagina como que a pessoa deve se sentir quando recebe esse tipo de energia, né? É muito ruim. Então, a gente prestar atenção no tipo de pensamento que a gente tem, né? Para a gente entender um pouquinho, vamos ver um pouquinho sobre o caso da moça solitária, né? Esse caso que o Lauro contou no início, é uma leitura, o caso é um pouquinho
um pouquinho longo, mas é de fácil leitura, de fácil entendimento. Vamos lá? Vamos lá. É um caso de psicometria, né? Um caso de psicometria de fixação mental, tá? É psicometria também, né? Porque a peça estava no tipo de um museu, alguma coisa assim, e a questão da fixação mental de um espírito já desencarnado. Então, vamos lá. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam o singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com a expressão de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se, tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu involuntariamente sob inesperado calafrio e falou para os companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária, é melhor que saiamos. Olha o início disso daí. Quer dizer que ao lado dessa galeria, provavelmente é um museu, né? Alguma coisa onde se guarda, ou galeria de arte, onde tem alguma coisa assim, né? De peças de arte. E tem um espelho com moldura bonita lá, eles estão admirando. 2 cavalheiros, 2 homens e 3 mulheres admiravam esse espelho. De modo que o espírito desencarnado da moça, que era dono do espelho, que estava ali vigiando, tinha fixação com o espelho, achou ruim deles estarem admirando a beleza da moldura, a beleza da peça em si, né? E chegando, colocou a mão no ombro de uma das mulheres. E a mulher imediatamente sentiu, né, a presença de alguma coisa. O que ela diz? Aqui há um estranho sopro de câmara funerária. Né? Quer dizer o quê? Que há um desencarnado aqui, um espírito, essa pessoa já morreu. Né? Para o mundo físico, a pessoa já morreu, porque nós, mas a gente falar que morte não existe, existe sim, viu? A gente morre no plano físico. Então, a pessoa já tinha morrido. Né? O espírito estava ali preso àquele espelho e não gostou do comentário, que o espelho era bonito, alguma coisa, ficou irritada. Né? Se aproximou de uma das mulheres, colocou a mão nos ombros. Só dela colocar a mão nos ombros, a senhora sentiu, né? E quis sair do lugar, assim como a Heloísa lá no, igual eu aqui no museu também. Se tinha alguém, não sei, mas que eu não gostei da energia, não gostei, não. Continuando a historinha. Criou-se o grupo a manifestações de bom humor e retirou-se. Quer dizer, lá eles fizeram algum comentário, alguma coisa de bom humor, né? Não levou, mas retiraram-se, acompanhando-a no outro rumo. A entidade, quer dizer, a pessoa desencarnada, né? A entidade que não nos assinalava a intromissão, que não via a presença desse grupo de estudiosos, André Luiz, mais outros que estavam lá estudando o caso de psicometria, o caso de fixação mental. Né? Ela não percebia a presença deles, porque o espírito vai ver o que está dentro da sua faixa vibratória. Né? Então, a entidade, né, não assinalava a presença deles, pareceu-nos contente com a solidão, que ela ficou sozinha, todo mundo saiu, deixou ela sozinha com o espelho dela. Né? Parecia contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou: anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Quer dizer, que a senhora que percebeu que tinha a presença de desencarnado ali é médium, né? E às vezes ela nem sabe disso, mas tinha grande sensibilidade, né? A essa sensibilidade a gente dá o nome de mediunidade. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Quer dizer, a senhora percebeu, mas ela não sabe do que se trata. Ela poderia ter ajudado a moça. Se ela soubesse do que se tratava, ela teria colocado a mão no espelho e perceber a moça ligada ao espelho. Quem sabe poderia ajudá-la, porque ela está presa com esse espelho há muito tempo. Continuando a história, receber-lhe as confidências, conhecer-lhe o drama, quer dizer, se ela conhecesse a moça, pudesse falar com a moça, ela ia receber-lhe as confidências, conhecer-lhe o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Né? Só de pôr a mão no espelho, ela perceberia a moça, poderia conversar com ela, poderia perceber o drama que ia na moça, que ia no coração dela, né? Da moça desencarnada. Né? Hilário, uma das pessoas que estava ensinando lá, né? Incapaz, Hilário, uma das que estava aprendendo, desculpa. Aulus é que estava ensinando, Hilário e André Luiz. Hilário, incapaz de, né, reprimir a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, ele e o André, né, indagou sobre a moça.
né? Que fazia ali naquele túmulo de recordações, não é o túmulo dela, era uma galeria de arte, né? Mas ela, como ela está, como se diz, impregnada no espelho, né? Como se fosse um túmulo de recordações, né? Porque se interessava com tanta ânsia por um simples espelho, sem maior significação, o assistente, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me. Olha o professor. O professor também não sabia de tudo isso. Ele tocou o objeto, ele tocou o espelho. Mesmo estando no plano desencarnado, ele pôde encostar a mão para perceber o que aconteceu. Ele fez ali o quê? A psicometria, né? Toquei o objeto para informar-me. Este espelho originalíssimo foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou que guardasse a peça como lembrança, até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Olha o que aconteceu com essa moça. Naquele tempo, né, gente? Hoje em dia isso não importa mais. Mas naquele tempo isso era muito importante, né? E ele teve que ir, obedeceu o pai e deixou o espelho para ela de presente e que ela esperasse por ele. Enquanto ela guardasse o espelho, esperasse por ele. Tem que tomar cuidado com as promessas, né? Que a gente promete, então, né? Ainda bem que eu acho essas coisas não têm força mais, né? Mas naquele tempo, 1700 alguma coisa, né? Era muito sério isso, né? Promessa de casamento, essas coisas, era coisa séria, né? Contudo, distraído na França, era muito jovem, longe da noiva, né? Distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Quer dizer que ele se apaixonou por lá, deve ter se casado e ficado por lá, não mais regressou ao Brasil, né? Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. A menina já morreu e estava esperando ele ainda. O espelho é o penhor de sua felicidade. Quer dizer, como se ela tivesse penhorado a felicidade dela, né? No espelho, o espelho é a garantia, né, de que ele vai voltar, que vai ser a felicidade dela. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-a como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. Essa peça foi para o lugar, para o outro, é no museu mesmo que eles estão, tá vendo? O assunto, aventei preocupado, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Já viu filmes nisso, né? Tem o Senhor dos Anéis, né? Harry Potter, tem tantas essas coisas, né? Sim, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham, né? Os objetos são impregnados da energia, da lembrança, né? Então, não é que procede da pedra em si, da joia em si, né? Mas das forças que as acompanham. Interessante isso, né? Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la, levar embora essa peça com ele, né? De certo, atalhou o instrutor, arcaria também com a presença da moça desencarnada, porque ela não vai largar o espelho. Ela ainda não entendeu, ela ainda espera, então ela não vai largar o espelho. Se uma pessoa for lá e comprar aquele espelho, vai adquirir o espelho de alguma forma, né, ela vai junto com o espelho, né? E isso seria justo? O aluno pergunta, né? O professor, Aulos, o professor esboçou um leve sorriso e obtemperou. Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Às vezes pode aparecer alguém ali que vai adorar aquele espelho e vai disputar com ela a posse do espelho. Quem? O aluno pergunta, né? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Então, alguém, um desses dois, ele que esqueceu o compromisso e a moça com quem ele casou, que nem sabia da história, coitada, vai ter que ir lá para ajudar essa moça. Como que vai ajudar? Através do quê? Da reencarnação. Coisa mais bonita de Deus para nós. Extensão maior do amor de Deus para nós, gente. Olha a lei da causa
Olha a lei da causa e efeito aí no final dessa história. Aí continua a história, ó. Reencarnados, porque os 3 já morreram, né? Isso foi em 1700, lá vai cacetada. Ela tá presa ao espelho. Os 2 seguiram com a vida. A moça que ele casou, ele nunca nem ficou sabendo dessa história, vai saber se ficou ou não. Mas passou a fazer parte da história, né? E ele sabia disso, mas não esqueceu aquilo e tudo bem. Mas todos os 3 já são desencarnados, mas ela está fixada no espelho esperando a promessa dele. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Então, reencarnados quem? Ele e a esposa são reencarnados. Vão ter que ir lá, de algum modo, vai visitar, serão encaminhados pela lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito vai fazendo assim com a gente, você vai te levando para aquilo que precisa acontecer, porque você assumiu aquele compromisso. Vai lá, vai visitar o espelho, não sabe nada, porque está reencarnado, não lembra, né? Vai lá, vai visitar o espelho, às vezes compra o espelho, ou gosta do espelho, leva o espelho por algum motivo, né? Leva o espelho para casa, automaticamente leva a moça. A moça será preparada para reencarnar como filha dos 2. Por filha ou companheiro no resgate de débito contraído. Mas não podemos aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Sim, concordou o orientador. Isso é também possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Ela pode ser ela pode ser socorrida por uma equipe de pessoas de resgate do plano espiritual. Pode, né? Mas ela não vai aceitar assim fácil e não vai poder ser retirada assim fácil, porque o desejo tem que sair dela. Mas sendo ele indo lá para poder recebê-la como filha ou algo parecido, neto, uma sobrinha, alguma coisa, algo parecido, ela vai, porque está sendo atraída por ele. Isso é a harmonia da lei de causa e efeito. Isso é que Deus nos utiliza. Você está achando que para você nascer do seu pai e da sua mãe foi fácil? E nem nesses casos de estupro, ou nos casos de que o pai nunca assumiu o filho, nunca quis o filho, não importa. Você foi atraído pela a energia da sua mãe e do seu pai para reencarnar. Mesmo que ele nunca tenha assumido você, mesmo que ele já tenha morrido, mesmo que ele morreu logo depois, não importa. A energia dos 2 juntos foi preciso da energia dos 2 juntos para trazer a sua energia. Olha que a explicação disso aqui vocês vão estudar mais na frente, tá? Sobre essas questões aí, das uniões, né, felizes ou infelizes, que mesmo assim geram filhos. Né? É muito interessante. Eu já li a respeito, sabe? É muito interessante como a produção dessas energias, o juntamento dessas energias para trazer uma vida nova. Não é fácil. Não é fácil. Reencarnar não é fácil. E no futuro será mais difícil ainda. Ele fala que sim, é possível que ela seja, né, resgatada por equipes de socorristas, né? Concordou o orientador. Isso é também possível, entretanto, examinada a harmonia da lei, porque ela tem que ser harmoniosa, senão, né, não tem como funcionar, as pessoas não vão aceitar. O reencontro do trio. Agora, o que a esposa dele tem a ver com isso? Ela nem ficou sabendo disso, ela não fez parte, ela não traiu ninguém, né? Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. É aonde que a lei de causa e efeito atua, porque tudo que você fez é você que tem que resolver. Tem gente, pois lá na prece, pede obtereis lá no momento da prece, a gente vai aprender também. Tem gente que ora na tentativa de resolver alguma coisa que não pode ser resolvida, que você tem que passar porque é o seu aprendizado. Mas isso a gente vai falar mais na frente. Gostaram da história? Continuando. Fala. Ô, Adriana. Querida. A esposa entrou de gaiato, levou um espelho, comprou o espelho e ainda ganhou um fantasma de brinde. É o fantasma de brinde, e esse fantasma vai para o ventre dela depois reencarnar como filha. Gente, isso é para a gente saber, entender de uma vez por todas, como... Só um minutinho, Alexandre, só fechar meu raciocínio aqui. Como que é intrínseca a lei de causa, como que ela permeia por coisas que a gente nem sonha. Por isso que a gente não deve se lamentar nunca. Ah, nossa, mas eu nasci desse jeito, meu pai foi assim comigo, eu sou a pessoa que reclama demais. Ah, mas meu marido foi assim comigo, mas minha mãe me criou assim, foi assim. Hoje, entendendo mais, conforme eu vou estudando, eu vou entendendo, eu ainda agradeço, porque eu, no lugar delas, não teria aceitado eu. Eu sou inimiga, eu matei no passado. Foi eu que matei.
E recebeu o assassino como filha. Você recebia? Eu não recebia, não. Tinha abortado. Não, ela recebeu. Ainda criou. Pelejou. Aí hoje vejo fazendo as coisas, ela fala, porque tá no inconsciente, ela não sabe, tá no inconsciente dela, que eles têm uma rixa comigo, uma coisa assim, né? Sabe aquele filho que você tem rixa? Porque tem, já vem falar, nem amor de mãe, que não sei o quê, que não sei o quê. Os inimigos reencarnam dos seus próprios inimigos. Os amores também vêm dos amores. Né? E é como já disse Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, Deus permite esse reencarne, esse reencontro, para que se acerte de uma vez por todas, sabe? Sabe, essas brigas do passado, as desavenças, os ódios, que, no fim, se transformam em amor. Porque você pode ter ex-marido, ex-patrão, ex-amiguinha, ex-coleguinha, ex-namoradinha, mas ex-pai, ex-mãe, ex-filho, você não tem. Né? É para sempre. As relações que o Senhor não quer que você desiste são essas. E se você desistir, vai ter consequências depois. Vai ter que voltar para recomeçar. Né? Então, fica mais sendo, com esse nível de parentesco, fica mais fácil para resolver. E na maioria de todas as famílias, a maioria das almas são inimigas. Foram inimigas no passado. Por isso, tanta rixa, por isso, tanto desentendimento, desarmonia. E as pessoas, só que agora, você sabem disso? Por exemplo, agora eu sei disso. Né? Eu já perdoei todas as mulheres do meu passado, todos os homens do meu passado, de todas as minhas existências passadas, porque agora eu sei disso. Então, eu não tenho que repetir ciclos, eu tenho que cortar ciclos. Uma vez que você tem consciência disso, você simplesmente quebra o círculo. Pronto. Você quebra círculos e quebra ciclos de raiva, de ódio. O círculo das reencarnações obrigatórias, por causa do ódio, e ciclos, uma vez encarnado, uma vez desencarnado, né? Entre os dois, sempre você se atrai, porque, gente, se o amor atrai, o ódio também, tá? O amor tem força, o ódio também. O amor tem força, o ódio também. A única diferença dos dois é que o amor persiste para todo sempre, não desiste jamais, e o ódio um dia se cansa. Você só consegue vencer o ódio, a raiva, porque o ódio, se cansa. Não porque ele não tem força, ele tem tanta força quanto o amor. A questão é que o amor é para sempre. O ódio não. Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Ó, anota as perguntas aí para vocês fazerem para o Elton, viu? Fala, Alexandre. Fala, querida. Liga o microfone. É o seguinte, olha como é importante a gente resolver nossos compromissos, gente, nessa encarnação. Se você discutiu com um parente, discutiu com um amigo, saiu de uma relação complicada, volta lá, faz as pazes, sai de boa, porque tudo aquilo que vocês largaram para trás, vocês vão ter que buscar tudo de novo. Então, é muito importante a gente sempre ter um bom relacionamento, tentar lidar com as pessoas da melhor maneira, tentar amar as pessoas próximas da gente, porque é só o amor, perdoar. Outro dia estava o Léo e o Thiago brigando aqui em casa. É assim, um é a água, o outro é o óleo, né? Aí estavam os dois discutindo aqui em casa, discutindo. Aí o Léo perdeu a paciência com o Thiago. Aí eu cheguei no Léo e falei assim, isso, vai brigando com ele do jeito que você está fazendo. Fica sem paciência com ele, do jeito que você está fazendo. Quantas encarnações mais você quer vir com ele como irmão? Porque na próxima ele vai ser seu filho. Por enquanto ele é seu irmão, na próxima ele vai ser seu filho. O que você prefere? Ele falou assim, ele mudou totalmente, Adriana. Ele mudou de 2 semanas. Então, beleza. Agora ele está pensando melhor em te responder. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, Alexandre. Desse jeitinho. Aqui, quando eu vejo que o bicho está pegando fogo, eu falei assim, senhor, eu tenho que ter paciência, porque eu não quero nunca mais isso aqui. Nunca mais um desejo para ninguém. Nunca. Ah, você vai repetir de novo? Não, não vou não. O que eu tenho que fazer? Vai lá e ame. Se não vai pedir desculpa, então faz alguma coisa para melhorar. Eu vou lá, faço alguma coisa aí, conversa de novo. Vai. Não, você sabe o que acontece comigo aqui? Tem dia que eu quero... Não, Adriana, tem dia que eu quero me focar, coitado, do Marcelo. E aí, eu falo assim, ele fala assim para mim, olha,
Eu rezo muito. Da próxima vez que eu voltar, eu quero vir com você de novo, ser seu marido. Eu falo, ai, Jesus, de novo não tô com. De novo não. Ele, não, eu vou sim, eu vou voltar e você ser seu marido de novo. Não, é triste. A gente brinca, né? Porque a gente agora que é espírita entende um pouco dessas relações, a gente brinca, né? Mas tem uma piadinha espírita sobre isso, né? Que o casal, o marido desencarnou, tá lá no plano espiritual de boa, mais tranquilo, fez muita caridade aqui, né? Passa um tempo, chega a esposa dele. Ah, te reencontrei, graças a Deus, eu te encontrar, não sei o quê. Ele falou assim, pô, fica quieta no seu canto, porque lá na hora que a gente casou, o padre foi bem claro, até que a morte nos separasse. O negócio de reencontrar de novo, não, tudo de novo, não. Então, já me falaram, sabe? Se você continuar do jeito que você está fazendo, Adriana, vai ser assim, assim, assim. Né? Inimigos do passado, precisa perdoar. Sabe? Olha, se eu vejo as coisas que está falando, está fazendo, mas não acredito que eu tenho que perdoar isso. Mas aí eu precisei de ajuda, até de psicólogo, né? Eu precisei até de ajuda. Se você ama a pessoa assim mesmo, que a pessoa é no nível de parentesco, não dá para você deixar de amar. Não deixa de amar, não. Eu amo, eu não gosto de jeito nenhum. Eu falei, não, você não gosta das atitudes da pessoa, mas você é uma pessoa. Aí eu compreendi. Aí acabou de ajudar na minha mente, sabe? A compreensão sobre isso. Aí eu falei assim, sim, eu amo essa pessoa muito. É como o Cristo, claro que o Cristo é uma esfera muito maior, né? Não vai comparar, coitado da gente aqui, mas a gente começa a entender isso. O Cristo nos ama, ele não concorda com o que a gente faz. Né? Os erros da gente, o que a gente já fez, e muita gente está fazendo no mundo, mas ele ama toda a humanidade. Aquele assassino, aquele criminoso mais vil que você pensar que tem, Jesus o ama. Agora, Jesus ama os crimes dele, as coisas que ele faz? Jesus entra lá, viola a mente dele, você vai fazer isso mais, que não sei o quê. Não, Jesus fica lá esperando o dia que ele chama ele. Né? E sabe que ele vai arcar com as consequências dele. Se ele não sabe disso, um dia vai saber. Porque o progresso é para todos, desde as células do seu organismo, desde para todos. O progresso é para todos. Se não vai ser hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois. Então, vai chegar o tempo, e cada um está no seu tempo, porque esse mundo é uma escola. Cada um tem seu tempo de chegar. Então, é preciso a gente respeitar isso. Não exige que o outro veja o que você veja, porque cada um tem um ponto de vista. E, sobretudo, pessoas mais maduras, mais velhas, já viveram coisas que você nem sonha. Né? Não estou falando só de passar dificuldades. Nossa, a vida de fulano foi difícil. Nossa, fulano trabalhou tanto, sofreu tanto para criar os filhos. Aí daí que você trabalhou tanto, todo mundo trabalha. Por que você não pode ter trabalhado tanto? Pode sim. Nossa, sofri para criar meus filhos. É bem feito. Você que é a mãe, você que é o pai. Onde você está? Jesus deixa isso bem claro no Evangelho. O que você está fazendo a mais do que todo mundo? Você ama só seus parentes? Você ama só os que te amam? O que você faz a mais nisso? Isso todo mundo faz. Jesus pergunta isso para nós. O que você faz a mais disso? Eu amo meu filho. Você não faz mais que a sua obrigação. Você é a mãe dele. Pronto, próximo. O que é que você tem que fazer? Perdoá-lo, incentivá-lo no caminho do bem. Se ele dizer não, você continua insistindo. Insistir que eu falo, né? Brigando, chamando não, viu? É insistir na oração, insistir em desejar o bem, custe o que custar, e isso tem que se estender para todos. Fala, minha amiga. A minha mãe falava assim, tudo que a gente reclamava para ela, nós fomos 4 filhas, ela falava assim, quem mandou vocês aprontar lá no passado? Tudo tá na casa de vocês, tá lá de trás, quem mandou vocês aprontar? Agora resolve. Porque minha mãe era uma grande espírita, viu, Adriana? Minha mãe foi, mas ela foi espírita durante 40 anos. Então ela tinha uma mediunidade absurda. Então, às vezes, a gente chegava para reclamar alguma coisa para ela, falava assim, não, seu compromisso está lá na sua casa, vai lá consertar o que você errou. E vai com amor, vai embora, pode voltar. E ela não deixava por menos, não. E é isso aí que você está falando. Exatamente isso. Então, tá bom. Bom, alguém quer comentar alguma coisa, gente? Ficou alguma coisa? Ficou a dúvida? Ficou alguma coisa assim que eu não soube explicar? Posso tentar explicar de novo? Ou a gente depois pergunta para o Hélio direitinho. É que assim, Adriana, a pessoa ela tem que buscar ficar num estado agradável, feliz. Se você está bem contigo mesmo, você não vai brigar com ninguém. Se você se ama, você vai amar o outro. Agora, se você não se ama, se você se auto-sabota, você vai sabotar os outros também.
Eu penso assim, né? Se você realmente se gosta, né, ama mesmo, você vai procurar ser uma pessoa mais agradável para você e para os outros. É isso que a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que buscar a felicidade, né? Não a felicidade só depois de morto. Eu acho que quando a gente está vivo aqui, a gente também tem que buscar essa... Porque buscar a felicidade só depois de morto, né? Ficar sofrendo. Eu acho que tem que... Aqui nesse momento que a gente está vivendo, você tem que viver. Não adianta você ficar e só reclamar e aprontar e achar que é tudo culpa dos outros. Eu acho que isso daí você tem que melhorar a cada dia. Não sei que eu esteja pensando errado. Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. Meu pensamento é assim, quer dizer, se eu não melhorar, eu não vou poder melhorar os outros. Exatamente. Então, a primeira pessoa que eu tenho que me consertar, eu não tenho que consertar o outro, não tenho que consertar você, a Alessandra, a Heloísa, eu tenho que consertar o Laura. Exatamente. Porque a jornada rumo ao progresso é minha. Cada um tem a sua, né? Sim. Eu entendo assim. Exatamente, Laura. A gente Adriana, precisa... se eu estiver errado, você me corrija, porque eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Não é errado, não, Laura. A gente precisa aprender a se amar, a se gostar, a se respeitar, né? Entender os seus limites, até onde você pode ir. E Chico deixou bem claro, né, que Emmanuel sempre dizia, né, que a sua felicidade mais alta será sempre o que você fizer o outro feliz. Quanto mais você consegue fazer o outro feliz, mais você será feliz. Isso significa entrega, né? Não, você sempre vai vir em primeiro lugar. Até Jesus deixou isso claro, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não tem como se amar outro mais do que a você mesmo. Quando fala da gente amar o outro, fazer a felicidade do outro, é no sentido de entrega, de fazer de verdade, de desejar ao outro o bem de verdade, sabe? Desejar como a gente deseja para a gente. Como você ama o seu filho, sua filha, deseja o bem para ele, para ela, que você possa desejar para todos. É isso. E também não existe esse negócio de buscar felicidade depois que morre. A felicidade você busca aqui. Porque se você não buscar ela aqui, depois que você morrer, você vai ver o que você vai encontrar. Tristeza, decepção, de saber que perdeu tempo em esperar o desencarne. Você não tem que esperar desencarne. Para isso, Deus não deixou o dia marcado, né? E nem a gente ficar pensando nisso. Emmanuel, eu coloquei lá no grupo, Emmanuel sempre dizia, né? Você deve cuidar do corpo como se fosse viver eternamente e cuidar da alma como se fosse morrer amanhã. Né? Então, a gente não fica pensando no desencarne, mas a cada dia que a gente vive praticando bem, a gente está preparando para o desencarne. Vai ser um desencarne tranquilo, uma abertura de olhos do outro lado rápida e tranquila, e você se dá com você mesmo, você encontrar com você mesmo, com a sua consciência mesmo, com tudo que você tem guardado, né, tranquilamente, de uma coisa melhor. Não ir para zonas de sofrimento, de ser repatriado, sabe? É muito triste tudo isso, né? Você não entendeu o que está acontecendo com você. Você só não entende porque não tem conhecimento. Nós que estamos estudando pelo menos um pouquinho, buscando um pouquinho de conhecimento, a gente já sabe. Eu sempre uma pessoa falar que não sei o que vai ser de mim depois que morrer. Eu falei, eu sei. Eu não quero morrer agora, porque eu sei muito bem para onde que eu vou, o que vai ser se eu morrer hoje. Se eu morrer hoje, o negócio vai ser difícil vocês me achar. Vocês tratam de rezar, porque vai ser difícil me achar. Porque meu coração ainda está pedrado, ainda tem sombras demais. Não está fácil a luta diária aqui para a gente amar o próximo. Não está fácil. Né? Nesse mundo de hoje, então, principalmente. Porém, se eu morrer hoje, vou enfrentar seríssimas dificuldades por conta de ainda não dar conta de fazer isso. Mas eu luto a cada dia para fazer. Por isso que eu peço ao Senhor que me dê vida, mais tempo de vida encarnada, para que eu possa entender isso e criar condições, causas melhores, para que o efeito lá na frente possa ser melhores. Extraviamos bastante do assunto, né? Mas conseguiu entender? A gente começa meio falando, e vai falando outras coisas. Vamos lá, então, para a prece? A parte que o Alexandre mais gosta, eu também. A prece, gente. O poder da prece. Vamos entender um pouquinho, apesar do avançar da hora, né? Vamos entender um pouquinho sobre a importância da prece. Se não fosse importante orar, Jesus não orava.
Vocês já viram aquela imagem de Jesus no Monte das Oliveiras, orando? Por que Jesus orava? O que ele fazia nessa oração? Se existem médios aqui da espiritualidade de um modo geral, Jesus era médium de quem? De Deus diretamente, né? Ele se afastava para falar com Deus, ele se afastava para orar, sabe? Então, a oração, a prece, não é uma obrigação sua, um dever seu, não é. É um direito. É um direito. Porque a prece tem o poder de consolar o nosso coração, de acalmar os nossos ânimos, a nossa tristeza, a nossa revolta, de acalmar a maneira como você vê, vai mudar a sua maneira de ver as coisas. Tem coisas que poderão ser resolvidas na prece, tem coisas que nunca serão. Você vai morrer orando e não serão resolvidas, porque a lei é harmoniosa. São coisas que você precisa passar, você vai passar. Deus não vai te livrar, porque não cria leis para ele ter que derrogar ou infringir. Tá? Então, mas São Paulo disse, né, lá na Bíblia, no Novo Testamento, que só o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se você tem coisas que não poderá deixar de passar, existem coisas que você não precisará passar. Que talvez você iria passar, mas por conta da prece sincera, por conta da luta diária sincera para melhorar a si mesmo, ajudando o outro, você vai ser, né, abençoado de muitas outras maneiras para amenizar o efeito kármico, para amenizar o sofrimento ou coisas que não vai precisar nem de você passar. O Chico, vamos pegar o exemplo do Chico, que é uma missão, né, mais próxima de nós aqui agora. Chico tinha muitos problemas de saúde, né? Chico morreu com seus problemas de saúde, ele não foi curado. Ele foi aliviado para conseguir esticar a sua vida, conseguir cumprir toda a sua missão, mas ele não foi aliviado. Quando ele pediu, depois fez um tanto de coisa, não estava aguentando aqueles olhinhos, ele tinha pressão alta no olho, tinha alguma coisa, tinha glaucoma, o olho dele, você viu que ele era estrábico, né? Além do estrabismo, que ele não gostava, ele usava o óculos escuro para disfarçar, era um direito dele, ele não gostava da carequice, ele usava uma peruca para disfarçar a careca, ele gostava da cabeça cabeluda, ninguém tem nada com isso, era um direito dele, né? Pode ver que essa vaidade ele não conseguiu ficar sem. Só no último mês, ele, por último mesmo, quando não dava para usar peruca, ele passou a usar a boina, que nunca quis mostrar a careca dele. E daí? Né? Isso, só as questões assim, né, de aparência e dos problemas de saúde. Ele teve angina, ele tinha angina, né? Ele teve infarto, ele teve problema de próstata, tinha problema nas vistas, ele tinha labirintite. O Chico tinha muitos problemas de saúde e viveu ainda assim até os 92 anos de idade, né? Lutando até não ter jeito mais. Até não ter jeito mais, o Chico lutou. E ele não se lamentava. Um dia que ele foi se lamentar com o Emmanuel, fala, Alexandra. Fala, querida. Eu acho que eu vou esperar você acabar essa história, que eu vou continuar ela. Tá bom. Tá. Um dia ele ele não aguentou e pediu Emmanuel, né? Falei assim, nossa, Emmanuel, meu amigo, vocês poderiam tanto me ajudar com as vistas, porque tá tão ruim, às vezes está fraca, tá tão ruim para me escrever. Olha, você já escrevia esses livros, você disse que tem muitos livros ainda para a gente escrever, que nem sonhava que ele ia escrever, né? Tem muitos livros para a gente escrever, eu não estou aguentando com esses olhos, estão me doendo muito. Eu queria tanto, humildemente, pedir a espiritualidade que me curasse os olhos. Emmanuel falou assim, por que você tem que curar os olhos para trabalhar? Tanta gente trabalha doente, você também vai trabalhar doente. Pronto, trabalhou, está morrendo. E não foi curado os olhos. Ele usou aquele colírio de clorofenicol, que tinha uma infecção no olho, uma coceira no olho que nunca acabava, até morrer. No último dia de vida dele, pegou o colírio. Sabe? Então, e muitos outros problemas de saúde. Então, quando a família dele ficou doente, uns internaram no sanatório de doentes mentais, ele foi visitar uns parentes, não sei na onde, ele falou, nossa, irmão, o que vai ser da minha família? Minha família perguntou, por que eu estou nessa tristeza? Sabe por quê? Porque minha família está doente, fulano está internado, meu irmão morreu, minha cunhada está ficando doida, os meus sobrinhos estão sem pai, e que não sei o quê, foi reclamando para Emmanuel. Ele falou assim, nossa, eu também tenho muita dó dos... Aí ele falou assim, pois é, sua família está passando por tudo isso, né, Chico? Ele falou, tá, a família Xavier está sofrendo muito. Ele falou assim, pois é, família Xavier, e a família Silva? E os Borges? E os não sei quem, ela foi citando um monte de nomes dos grupos familiares, né? Só a sua que precisa, esses outros não precisam. Não, ele falou, tá bom, meu amigo, não vou falar mais nada, nunca mais reclamou. Depois desse negócio dos olhos e da família dele ser sofredora, nunca mais ele reclamou da saúde dele ou das questões familiares dele. A gente já aprendeu, vocês lembram lá, mais atrás um pouquinho, né, sobre o fluido universal. Para lembrar disso,
né? O fluido universal é o veículo do pensamento, não é assim? Como o ar é o do som, não é assim? Com a diferença que o som não pode se fazer ouvir senão em um raio muito limitado. Até um certo ponto você ouve o som, depois ele vai sumindo, sumindo, você não ouve mais, né? Enquanto que o pensamento atinge o infinito. Nosso pensamento, prece, é direção de pensamento, tá? Então, a prece, ela atinge o infinito. Nunca acredite que sua prece vai ficar sem resposta ou sem a verificação da espiritualidade. Tem coisas, como eu disse no começo, que não poderão ser curadas, não poderão ser feitas, mas você tem a anotação daquilo. Então, o pensamento pode atingir o infinito. Como eu estava falando da oração, há coisas que não podem ser resolvidas, há coisas que a gente vai ter que passar, mesmo que você morra orando, pedindo, há coisas que você vai ter que passar. A oração que você faz em favor disso, a sua solicitação, nunca é esquecida por Deus. E conforme você trabalha na sua luta diária, o seu esforço de melhoria, as orações vão sendo atendidas conforme a gente melhora. Porque se você não melhora nada, não mudou em nada e está pedindo a Deus alguma coisa, esquece. Deus vai mandar mais dificuldades para você, para que você enxergue de uma vez por todas o que você precisa fazer. Você fala assim, Senhor, eu estou orando para ter paciência. Ele não vai te dar paciência. Porque paciência não é uma coisa que se dá. Conhecimento não é uma coisa que se dá. Não pode ter conhecimento por osmose, né? Nem paciência, nem nada. Né? Isso é treino. É aprendizado. Se você começar a pedir muita paciência a Deus, ele vai te dar mais situações onde vai exigir muito de você ter paciência. Então, é um modo de você treinar a paciência. Aí sim você vai poder dizer treinar. Gente, isso é tão simples, é igualzinho a matemática do mundo. Para uma pessoa ter experiência, o que ela tem que fazer? Fazer. Tem que fazer. Não tem outro jeito. O médico já deu exemplo aqui, ele estuda tanto, depois ele tem que ir lá clinicar antes de ter o diploma, porque ele precisa fazer. Motorista, você vai lá, consegue tirar a carteira. Você dá sorte, tá calmo naquele dia, você consegue tirar a carteira. Você é um bom motorista? Não. Você tem a permissão para dirigir. Lá está dizendo que você está habilitado, mas só o tempo. Quanto mais você dirigir, melhor você vai ficar. Não é assim? Todas as coisas, quanto mais você faz, você começa a aprender a cozinhar. Não, eu quero aprender a cozinhar. Quero fazer pelo menos o básico, dar conta pelo menos do arroz, do feijãozinho, de uma salada, de uma carninha, pelo menos o básico. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai querer aprender mais. Daqui a pouco você virou chefe. Já aprende, já sabe fazer um pudim, já sabe fazer um bolo diferente, já sabe fazer uma coisa que você vai aumentando cada vez mais seus conhecimentos. Então, quanto mais se faz, né, mais se aprende. Então, Deus nunca vai te dar. Para de orar assim, Deus, me dá paciência. Deus do céu, tem dó de mim. Né? Isso não é oração. Isso é muro das lamentações. Tá bom? Sim, vamos deixar isso bem claro. Então, o poder da prece, por quê? Porque ela tem que vir do coração. Primeira coisa. A gente não pode mudar os desígnios de Deus. Esses desígnios, gente, não é vontade caprichosa de Deus, não. Eu já falei isso aqui em outras aulas, em outros grupos de estudo também, já repeti. Quando a gente fala muito assim, isso é da vontade de Deus. Nós não entendemos a vontade de Deus. A gente acha que a vontade de Deus é capricho. Igual eu quero, não, eu quero açaí agora. Eu quero agora, vai buscar, eu quero agora. Né? Isso é capricho. Porque tem alguém que vai te atender esse capricho, você vai tentar obrigar alguém, com persuasão, obrigar alguém a realizar um capricho seu. Essa vontade de Deus, vocês acham que é um capricho? A vontade de Deus é de acordo com as nossas necessidades. Deus permite o sofrimento no mundo por dois motivos. Um é para efeito da causa que você fez, com o efeito você vai aprender que aquilo não é gostoso, que aquilo não é bom e você não vai fazer mais para o outro. E o outro é lapidação. O outro é aprendizado. Aprendizado tanto que você está sentindo na pele e aprendizado que não precisa sentir na pele, que você observa no mundo, que você não precisa fazer. Então, é por isso que a dor é permitida no mundo. Tá? A gente pode auxiliar, aliviar e consolar através da prece. Nós mesmos. Entre para o seu quarto e ore. Pode chorar, chore, fale com o Senhor, né? Mas ore. Isso auxilia, alivia, consola. E quem aqui nunca passou por uma situação assim, ó, faz uma prece, vai deitar, põe nas mãos do Senhor, no outro dia você amanhece com ideia para resolver aquilo? Quem nunca? Não vou dizer que acontece com frequência, mas quem nunca? Vem uma ideia, de repente, assim, aquela oração que você fez lá, que você está fazendo todo dia, pedindo auxílio lá, vem uma ideia. Ou então o problema se resolve sem você precisar fazer nada. Quem nunca também? Você estava com uma dificuldade, não sabe o que fazer, de repente aquilo se solucionou, alguém apareceu, resolveu, fez não sei o que lá, deu certo, e não precisou de você fazer nada. Quem nunca? Né? Então, tudo isso, o efeito vai vindo conforme vai ser chegando o momento oportuno.
Então, tem várias coisas, né? Momento oportuno para receber efeito de prece, coisas que você precisa passar, coisas que você ainda não aprendeu. E tudo depende da força do pensamento. Se o pensamento é fraco, se não tem boa vontade ou aquilo não é de verdade, então não vai acontecer. Fala, Alexandra. Eu vou contar a história porque tem a ver, relação com o poder da prece. O Chico uma vez chegou para o Emmanuel e falou para o Emmanuel, Emmanuel, eu tô tão cansado, será que não está na hora de eu ir, não? É mesmo. Ele estava Conta pra gente. Não. Aí o Emmanuel falou para ele, não, Chico, ainda não está na hora de você ir. Ele falou assim, nossa, mas eu sinto dentro de mim que já passou a hora de eu ir. E ele falou assim, o Emmanuel falou assim, sim, mas você vai guardar mais um pouco. E o Chico falava que de manhã cedo, quando ele levantava, tinha tantas pessoas que oravam para ele quando ele estava doente, né, nesse finalzinho de vida dele, que ele sentia de manhã, ele sentia as orações das pessoas para ele. Então, que um dos motivos dele ter morrido no dia que o Brasil inteiro estava feliz, que ninguém ia pensar nele, foi por isso, porque tinham tantas pessoas orando para ele todos os dias, para ele ter saúde, porque gostavam dele, que ele precisava de um dia as pessoas não orar para ele, para que ele pudesse partir. Então, olha o poder da oração. E lembrando também, gente, uma observação, esse livro Domínios da Mediunidade é maravilhoso. Eu estou, inclusive, lendo ele, estudando ele em casa agora. Mas só para lembrar, o livro Entre a Terra e o Céu, ele fala de uma oração de uma menininha de 15 anos. O livro inteiro, ele é uma história que durou 8 anos, parece, e ajudou uma família inteira, ou 3 famílias, que foi a reunião de 3 famílias ali, por causa de uma oração de uma menininha que chegou até Jesus. Então, olhem o poder da oração. É muito grandioso. É maravilhoso. Gente, a gente tem muitos casos, né, Alexandre? A gente tem muita gente que já leu bastante, assim, tem muitos casos. Tem um caso que eu gosto muito, né, de uma mãezinha que o filho foi embora para a cidade grande, para o Rio de Janeiro, se não me engano, não lembro para onde, mas numa cidade que tem porto. E foi embora para trabalhar, e ela ficou na cidade do interior. E esse filho nunca mais retornou. Nunca mais, nunca mais. Se foram se passando os anos, os anos, e ele não retornava mais. E ela orava todo santo dia a Santo Expedito. Ela era católica. Ela orava todo dia a Santo Expedito que desse notícias do filho morto ou vivo, que pelo menos ela soubesse, né? Aí ela orava e nada dessa prece, nada dessa de saber notícia do filho dela, né? Orava, um dia estava tão cansada, eu falei, Senhor, eu não aguento mais esperar meu filho, vai acabar aqui, eu vou embora daqui, não vou ver meu filho. O que aconteceu com meu filho? Deixe-me saber, Senhor, pediu mais uma vez, permita Santo Expedito vir me contar. Aí essa noite já teve um sonho. Nós já estudamos sobre sonho, né, gente? Na verdade, já teve um encontro com o espírito protetor dela, né? Para contar para ela o que aconteceu. Foi preciso contar para ela que o filho dela desencarnou. O filho dela estava trabalhando no cais, né? Não lembro detalhes assim, não. O que ele estava fazendo? Eu sei que ele caiu no fundo, mas ficou preso em alguma coisa e desencarnou, né? Afogado. E ele precisou contar isso em sonho para ela, porque a oração dela já estava batendo na porta há muito tempo e não tinha resposta, porque ela ainda não tinha entendimento, ela não ia sofrer demais com a morte dele. Aí ele veio no sonho e contou para ela que ele tinha desencarnado, tal, para ela não se preocupar mais, que ele já estava bem, mas que ele tinha desencarnado para ela não esperar mais, que depois o Senhor, na sua infinita misericórdia, ia deixar ela se encontrar com ele, né? E ela acordou do sonho, se lembrando perfeitamente do sonho, acordou chorando muito pelo desencarne do filho. Ela falou assim, eu já estava desconfiada, eu tenho certeza, então, agora que meu filho está morto, por isso ele nunca mais voltou. E conversando, né, com o pessoal da igreja, que ela sempre orava, né, ela falou assim, quem estava no sonho, quem te contou? Ela falou, Santo Expedito, né? Aí, então, a espiritualidade, dando esse exemplo no livro, né, mas qual livro que é, falou assim que o anjo guardião, o anjo protetor dela, né, se travestiu de Santo Expedito, com aquela roupa vermelha, senão ela não iria acreditar.
Entendeu? Olha, gente, tanto que tudo é pensado para o nosso bem, a nosso favor. Né? Não era hora dele atirar nenhuma verdade na cara dela, nem nada, não era hora. Uma mãezinha aflita por anos pelo filho. Né? Então, ele foi vestido, né, de Santo Expedito, que é aquele soldado romano, não é? Aquelas vestes, né, de soldado romano, que ela tinha imagem de Santo Expedito no quarto dela, que ela orava todo dia. Ele se travestiu de Santo Expedito e foi para falar com ela. Aí ela acreditou, aí ela serenou o coração, acalmou, falou assim, já que eu não posso fazer mais nada, então meus filhos, assim como ela acreditava, né, está nos braços de Deus, e um dia irei encontrá-la. Ela serenou, acalmou, mas ele foi vestido de Santo Expedito. Né? Porque era mais fácil para acreditar. Olha a prece dela, depois de anos sendo respondida, e respondida de um jeito... Que história linda, que história linda. E respondida de um jeito incrível. Por quê? Porque ela era católica, ela não tinha noção nenhuma de espiritualidade no sentido que a gente já consegue. Né? Então, é para a gente ver assim, como que o poder da prece nem que seja algum tempo você vai ter resposta. Se não tiver, você já sabe por que não tem. Ou não pode ser por enquanto, ou você ainda não tem merecimento, não está na hora, tem um tanto de motivos. E prestar atenção. E vamos ver agora o jeito de orar. Eu vou falar aqui do evangelho que eu separei aqui para vocês também, sobre o que o Cristo fala sobre. O Cristo fala sobre oração. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, é aquilo que eu falei. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. Orando, a gente quer ser feliz. Orando, a gente vem um arrependimento de coisas erradas que a gente já fez ou disse alguma coisa, e com a oração traz alívio. Quando a gente fala com Deus, traz alívio, né? Olha aqui, as qualidades da prece, né? Definidas por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: quando orar, né, não se coloque em evidência, mas ore em segredo. Sabe essas pessoas igual tem nas Arábias, para o povo ora em voz alta, né, na praça pública, no Muro das Lamentações, né? Não faça longas orações, pois não é pelo palavreado excessivo que você será ouvido, né? Mas sim pela sinceridade. Antes de orar, se você tem algo contra alguém, perdoe. Purificado de qualquer... Porque senão a sua Perdão, errei aqui. Antes de orar, se tem algo contra alguém, perdoa, pois a prece não poderá ser ouvida nem agradável a Deus se não partir de um coração purificado de qualquer sentimento contrário à caridade. Se você está com raiva, porque é natural, viu, gente? Nós não somos santos ainda, nós não somos perfeitos, né? Em momentos que você não pode alimentar, manter o ódio, a raiva, mas tem momentos que tem raiva, é natural. Naquele momento você ora para você, pedindo a Deus a ajuda para você sair daquele estado, né? Aí você vai orar pelo outro. Naquele momento você precisa de oração para você mesmo, para sair daquele estado de raiva, né? Que a gente fica... Essa hora é muito importante a oração, né? Então, se você tem algum sentimento contrário à caridade, você não será atendido. Então, raiva, né, contra o outro, mágoa contra o outro, tudo isso é sentido contrário à caridade. Por isso que às vezes a gente ora e não tem resultado nenhum, porque o coração está cheio de ódio, né? Ore, enfim, Jesus dizendo, orai, enfim, com vossos defeitos e não com as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Porque tem gente que ora assim, nossa, eu estou pedindo para fulano, porque eu não sou assim, não. Eu não faço, não. A fulano está fazendo isso, e vem orar por ele. Então, você está fazendo uma comparação. Essa oração também não é aceita. Oração de muro de lamentações. Ah, Senhor, tenha piedade de mim, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu venho orar, pedir por mim, Senhor. Eu vim orar, pedir pelo fulano, Senhor. Pedindo que o fulano, Senhor, possa compreender, Senhor. O fulano não pode beber mais, Senhor. Isso é lamentação. Isso não é oração. Isso é um lamento. Senhor, tenha piedade de mim, eu preciso de dinheiro, eu preciso trocar de carro, né? Isso não é oração, né? Oração, sim, é aquela que você busca para os outros e para si mesmo. Em momentos de extrema necessidade, de tristeza, de raiva, de alguma coisa que está passando para você, você tem que orar para você. Pedir amparo. Peça a espiritualidade que te ampare, que estejam perto de você, mas para eles estarem perto, nós já estudamos sobre vibração. Você está vibrando no ódio, você não vai conseguir ter ninguém perto. Eles podem estar aqui na porta me olhando aqui, ou me debater aqui,
posso debater até dar um infarto, um trem, eles não podem fazer nada. Por quê? Porque estão em escalas diferentes. Eu também não vou ver, não vou sentir, não vou perceber efeito de oração nenhum, nem efeito de passe. Passe, quando você vai dar na pessoa que ela está nervosa, não consegue ajudar ela a entrar numa sintonia melhor, né? Os fluidos baixam, se caem, se dissolvem todos, assim, não entra na pessoa, não tem como fazer. Isso é lei do universo, é lei de Deus, não tem como você infringir essas leis. Né? Essas coisas para serem derrocadas não é assim. A gente não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa. A pessoa está com ódio, ela quer estar com ódio, ela vai ficar com ódio. Então, a gente precisa aprender. Se essa pessoa tiver o conhecimento que a gente já tem, ela não vai se permitir nesse muito tempo. É natural, já disse, a gente sentir raiva em algum momento por um tempo, porque a gente não é perfeito, né? A gente ainda está aprendendo. Mas o que a gente não pode é alimentar. Você ficou com raiva hoje, você passa uma situação difícil, mas você ainda está com raiva amanhã, você ainda está alimentando depois da manhã, você está pensando uma resposta para a semana que vem, mas você está alimentando aquilo. Ao invés de tentar esquecer, deixar para lá, você está alimentando aquilo. Não tem oração que dá jeito nisso. Né? Aí você para de pensar naquilo, luta para poder tirar seus pensamentos daquilo, buscando o evangelho e a oração para si. Quando você conseguir melhorar, você vai conseguir enxergar melhor as coisas. Jesus deixa isso bem, bem claro para a gente, né? Então, a gente tem dificuldade de compreender como fazer a prece, porque a prece, na verdade, é uma invocação. Ó, isso no Evangelho, né? No capítulo, pede obtereis, capítulo 27. A prece é uma invocação, item 8. A prece é uma invocação. Através dela, entra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade de Deus. Né? As que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Igual o caso da mulher que orava para Santo Expedito, né? Ela teve a oração respondida depois de muito tempo, né? Como intermediário. Então, a gente vai pegando esses exemplos, vai estudando sobre isso e entendendo como deve ser a nossa prece diária, né? O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Ou seja, a primeira coisa que você deve fazer quando você abrir os olhos é a prece. Não se preocupe com rituais, gente. Você tem que estar banhado, você tem que estar não sei o quê, não sei o quê. Enquanto você está ainda na cama, ainda faça a sua prece, por favor. Se você tem o hábito de sentar na mesa para ler o evangelho, tudo bem, mas já faça aquela prece simples de agradecimento por iniciar mais um dia, mais um tempo que Deus está te dando aqui para você aprender mais um pouquinho. Gente, nós vamos precisar muito desse aprendizado aqui. Se a reencarnação não fosse importante, ela não existiria. Existiria somente a vida espiritual. Mas a gente vem aqui, ó, no tete-a-tete com a vida, sabe? Você teve aulas do lado de lá, participou com essa turma aí dos estudos de casa, participou, agora você vem aqui exercer. E exercer contigo mesmo. Na sua vida. A sua vida é a execução de tudo aquilo que você planejou. Aqui é onde você é você mesmo. Tá? Tem outra coisa que eu deixei aqui para vocês. É inútil, então, pedir ao Senhor que abrevie vossas provas, que vos conceda alegrias e riquezas. Pede que vos conceda os bens mais preciosos, que é a paciência, a resignação e a fé. Né? Então, a gente tem mania de ficar pedindo coisas que não são importantes, ou que Deus não faz muita questão disso. Deus quer a nossa melhoria espiritual, e não né, das coisas da terra. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena e, por seu turno, ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpados não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Então, gente, a nossa prece por nós mesmos para termos forças e a prece pelas outras pessoas. Como eu já disse no outro estudo, vocês sabiam que muitos estão aqui por causa da prece, da intercessão de outras pessoas? Por isso que você está tendo a chance hoje de fazer o que você faz? Talvez você não teria nem reencarnado, tem gente que está na reencarnação compulsória.
né? Tem gente que está na reencarnação que nem sabe, não planejou. Por quê? Porque foi resgatado. Sabe-se lá onde que estava. Porque uma mãezinha, um paizinho, um filho, sabe? Alguém que o ama muito tem intercedido por ele, pedido a Jesus por ele, que desse, que ele tivesse uma nova chance. Então a gente não ora, fala assim, ai, Senhor, tira a dor do fulano, ai, Senhor, eu pude tanto curar o diabetes do ciclano. Não é assim que ora. Né, que essa pessoa tenha resignação, a paciência, que ela possa abrir os olhos para compreender, que eu também possa abrir os olhos para compreender. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Esse aqui, o resultado em dobro, eu gosto muito, gente. Auxílio para quem é dirigida e recebemos o pensamento benéfico e salutar no qual nos sintonizamos. Quando você faz a prece, o auxílio, você dirige para alguém, você também recebe o benefício disso, que é saudável, né? Com o que você sintoniza. Se você vai fazer uma prece, seja para você ou para os outros, mas principalmente quando é para os outros, você está sintonizando com o bem mais alto, que é a caridade, que é o amor. Quando você sintoniza com essas energias, com essas coisas, você também traz para você também recebe benefício, né, dos pensamentos de seres mais iluminados que nós, mais adiantados que nós, que eles oram por nós incessantemente. Quando você ora também, aí vocês cruzam esses pensamentos. Aí você sente, quem aqui, pessoal que trabalha no centro, que tem alguma experiência já mediúnica, alguma coisa assim, já não sentiu isso? Né? Do que a gente recebe ali na casa no momento do trabalho, ou com os amigos, em algum momento de testemunho no trabalho, ou em algum lugar que você tiver, nós temos micros testemunhos diariamente. Não podemos esquecer disso. A prece é vibração, energia, poder. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo piador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Você quer irradiar essa luz que sai do coração, como o Elton nos ensina? É através da prece, é através da radiação de pensamentos de amor e de bondade para com os outros. Assim, quanto mais a gente faz isso, mais a gente acende o que tem dentro de nós. Quando a gente tenta acender uma lanterna para os outros, você está iluminando o seu próprio caminho. Quando você ilumina o caminho dos outros, você está iluminando o seu próprio caminho. A prece é uma maneira de iluminar o seu próprio caminho, de iluminar o caminho dos outros e vice-versa. E quando você dedica essa oração sincera, você também é incluído nessa oração sincera. Sabia que muito a espiritualidade hoje, na atualidade, está pedindo para a gente orar muito em casa, fazer momentos de oração, se possível, diárias, porque eles precisam dessas emanações, dessas vibrações positivas para ajudar o planeta na transição planetária. Porque está muito difícil. O pessimismo, a dúvida, a revolta, o medo tem tomado conta dos corações. E somente a prece de várias pessoas ao mesmo tempo, ela tem mais poder. Porque imagina, se o meu pensamento pode irradiar ao infinito, imagina o meu, o seu junto, assim, ó, todo mundo, aquele monte, sai aquela tocha de luz, assim, ó. Então, eles precisam muito. Sabe o que aconteceu comigo? Eu sei do adiantado da hora. Um dia eu estava orando aqui em casa e lembrei de orar pela equipe espiritual, que eu trabalhava na outra casa, onde eu não estava nessa casa Laços Fraternos. Eu estava orando pela equipe espiritual, orei sinceramente, uma oração que saiu sincera do meu coração mesmo. Quando foi no dia do trabalho lá, o Espírito veio agradecer pela prece. Eu falei, prece não se agradece. Ele falou assim, mas eu só quero te contar o que aconteceu. A gente estava num trabalho, estava muito difícil, muito escuro, a gente não estava conseguindo ver. A sua prece, por nós, chegou como uma lanterna para iluminar, para a gente voltar, que não estava tendo nem jeito de a gente voltar. Eu nunca vou esquecer desse dia. Então, sabe, eu orei pelos amigos lá daquela casa, fazia muitos dias que eu não tinha ido na casa, né, e eu sempre orava por eles. E quando foi na outra semana eu fui e orei, foi uma oração sincera mesmo de agradecimento por tudo que fizeram por mim e que o Senhor iluminasse os passos deles também, onde eles estivessem. Mas desejei isso de coração. Ele falou que minha prece chegou como se fosse uma tocha de luz, uma lanterna, aonde eles estavam. Eles estavam num grupo de 5 ou 6 pessoas, se não me engano, em trabalho socorrista,
né? E, gente, estava muito difícil, muito escuro, muita lamentação, muito sofrimento, eles não conseguiam enxergar onde eles estavam. E minha prece chegou lá como luz, né? Naquele momento, naquele dia. Eu não vou esquecer isso nunca. Ele falou assim: eu vim te contar, sabe por quê? Eu tive permissão para te contar, porque para te incentivar a sempre fazer, sempre que você se lembrar e puder fazer, não que a gente dependa totalmente disso, mas o quanto é maravilhoso ouvir a oração de vocês, o quanto é bom para nós, o quanto é bom para você. Continue. Então, sempre que eu posso, eu estou fazendo essa oração. Então, a gente transformar gradativamente em foco de energia, de luz da divindade, nesse é um ponto onde a espiritualidade tem. Assim, na casa da Alexandra tem um ponto de oração. Lá, tal, tem um ponto de foco de luz. Gente é levado para lá para ser socorrido, energia é retirada de lá, ectoplasma é retirado de lá para levar em socorro no hospital da esquina, sabe, do acidente que aconteceu na esquina, ou do que vai acontecer agora mesmo, que alguns já sabem. Então, gente, isso é maravilhoso. Oi, Alexandra. É rapidinho. Você está falando dos focos de luzes, das orações. Teve um momento quando eu estava com Covid, sabe? Antes de eu ir para o hospital. Teve um dia que eu estava muito ruim, que eu falei, eu vou morrer. Eu não vou aguentar, eu vou morrer. Minha cabeça parecia que ia explodir e a dor de cabeça descia até para o pescoço e para o ombro. E aquilo foi tomando conta do meu corpo. Eu quietinha debaixo da coberta, eu comecei a rezar para a equipe espiritual tomar conta de mim. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu recebi uma intuição. Vai para a mesa. Eu vi a mesa da minha copa, onde eu estou apoiada aqui conversando com vocês, toda iluminada. Veio tipo assim para mim, põe um copo de água, faz uma oração e vai para a mesa. Eu coloquei um copo de água, vim para minha mesa e fiz uma oração. Eu vi a minha mesa da minha sala toda, como se tivesse luz saindo de dentro da mesa, assim, esparramando. E aquilo eu não entendi. E gente, aquela dor que eu tinha sumiu, desapareceu. Eu não sei explicar como. Sumiu a minha dor. Parece coisa de gente louca, mas não é. Adriana, depois veio depois passou umas 2 noites e eu não entendia por que mandaram eu vir para essa mesa. Aí eu entendi depois. Como todos os dias de manhã, já fazem-se 4 anos, nós levantamos todos da família, 7h30 da manhã, e fazemos o estudo na mesa de manhã. Na minha casa, a mesa da copa é o ponto de maior luminosidade da casa, por causa das orações que são feitas de manhã aqui nessa casa. E é isso que eles estão pedindo, que façamos um ponto de luz no coração, no nosso lar, né? Que possamos que a oração seja a base de tudo, que seja a primeira coisa antes de tudo. Lembrando que a oração é um direito, não obrigação e não dever, tá bom? Como ele disse aqui, a aventura da prece, no item 23, quando finaliza o capítulo, pede e obtereis. Ele diz, a prece. Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento que se ora. A prece é o orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela não é o atalho que conduz a Deus. E mesmo no recolhimento e na solidão, estáis com Deus. Para vós não há mais mistérios. Ele se vos desvela, apóstolos do pensamento. Para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e roda por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Que façamos parte sempre desse grupo que conhecem, desse grupo que sabe, né? A gente é humano, né? A gente é homo sapiens sapiens, e a gente o homem sabe que sabe, né? A gente sabe que sabe que sabe. Né? Vamos pôr mais um sábio aí, porque isso é maravilhoso e tem muita gente que não sabe. Ou então ora mecanicamente, orações somente repetidas, né? Conta não sei quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria. Chico, quando era menino, ia orar na igreja, pediu o padre ajuda para os espíritos que ele via, né? Você vai orar 300 Ave Marias. Né, e começava a contar, tem que ter bolinha até para contar, para você contar quantas são, né? Aí ele se perdia naquelas contas, começava tudo de novo e ia embora para casa chorando. É muito triste isso, né, gente? Realmente a oração que sai do coração é a que vale. Então, hoje demorou um pouco, eu peço desculpas, que Jesus abençoe. Então, a gente vai terminar agora, eu vou fazer uma das preces mais lindas que eu acho, né, que é a prece de Cáritas. É bonita demais da conta. Fala de um pedido, assim, sabe, para o Senhor que é cheio de doer o coração da gente.
Então, Jesus, o Wesley deixa aqui a imagem, que vocês possam ter uma ótima semana, que vocês possam ser abençoados, vocês e toda a família de vocês, os passos iluminados, e que possam ter um bom final de semana. Eu vou fazer a prece de então para a gente, tá bom? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Então, veja nessa prece, gente, como que a gente pede pelo outro. Em nenhum momento se pediu aqui, Senhor, ajuda o fulano a comprar o carro, pagar aquela dívida. Senhor, ajuda ele a ficar bom da doença tal. Não, está pedindo que ao viajante, que dê a ele a estrela guia, que ele possa abrir os olhos, entender, que ao aflito a consolação, né? A criança, o guia, o órfão, ao órfão, o pai, né? Que, Senhor, para aqueles que não te conhecem, né? Tenha esperança, né? Para aqueles que sofrem, né? Perdão para aqueles que não te conhecem. Então, é assim que a gente ora pelos outros. Por isso eu amo tanto essa oração aqui. Desejo a todos, senhores, um ótimo final de semana. E obrigado por ficarem comigo aqui mais de uma hora conversando. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada e até a semana que vem.